Cheguei. Cheguei, Brasil. Você já agradeceu a Deus hoje pelas bênçãos recebidas das mãos do Senhor? Já levantou sua mão para o céu e falou: Deus, obrigado! Porque até aqui me abençoou o Senhor. Apesar das intempéries da vida, apesar das agruras da vida, apesar das adversidades, o Senhor tem me guardado e me livrado de todo o mal. Deus, Ele quer te abençoar o tempo todo. Deus, Ele quer te abençoar diante das adversidades. No momento em que você chora e as lágrimas rolam do seu rosto e todos se afastam de você. Sim, porque na hora da dificuldade, as pessoas têm o costume de abandonar, de se afastar. Mas Deus, Ele está conosco. Quando todos te virarem as costas, Ele estará lá. Jesus, o libertador. Cristo liberta, cura, transforma e salva. Ele quer te curar. Ele quer te transformar. Quer te salvar. Abençoar a tua vida. Isso ninguém pode fazer por você. O ser humano não pode fazer. O mundo não pode fazer. E a paz verdadeira que o mundo não pode lhe oferecer, você só encontrará em Jesus. Pessoas que procuram a paz e não encontram. Não encontram porque procuram em lugares errados, em filosofias erradas, em teologias erradas. Querem viver de aparência. Querem ostentar por vanglória. Querem alimentar o seu próprio ego com ternos importados, roupas de grife, carro do ano, apartamento luxuoso, honrarias e ostentações para satisfazer a sua carne. Glória a Deus. As pregações mundanas dentro das igrejas. O adversário, ele usa sapatinho de algodão. E ele vem como anjo de luz. E muitas vezes você não percebe. Mas ele está lá te provocando, te tentando e te conduzindo à destruição eterna. Líderes cegos, guiando multidões de cegos, caminhando rumo ao precipício, rumo à destruição. Se não fizerem nada para ajudar multidões ou uma multidão que está perdida, alienada, no extremismo, quem poderá socorrer estas pessoas? Jesus. E eles mesmos, quando reconhecerem que Jesus Cristo é o Senhor, e não o político fulano de tal. Glória a Deus. O que é evangelho para você, meu irmão, minha irmã? O que é cristianismo para você, meu irmão, minha irmã? É uma instituição religiosa? É uma placa de igreja? É um movimento extremista que intitula como lema Deus, Pátria, Família? E na verdade não tem nada disso. Hoje nós vamos falar sobre gatilhos emocionais. O que são gatilhos emocionais? Gatilhos mentais. E o porquê que eles existem. E o porquê que o seu adversário sempre vai usar estes artifícios como armas para dominar a sua mente e destruir a sua vida. O meu respeito
ao Clesão, que perdeu a sua vida na Papuda após não se vacinar e ser alienado por grupos extremistas, levado a cometer crimes contra a própria pátria. Trocaram Jesus por política, seguindo a homens hereges que, com a sua vanglória e projeto pessoal de poder, não mediram esforços para dominar, alienar e destruir vida de pessoas. Deus não se agrada dessas coisas. Deus vai cobrar dessas pessoas que fizeram tanto mal a tanta gente, que perderam as suas vidas. Por que não se vá? Não tomaram a vá? Porque criaram na mente dessas pessoas gatilhos emocionais das mais variadas formas. E quem tomasse a vá viraria jacaré. Olha, meu irmão, olha a tolice. Olha a alienação, o ponto de alienação dessas pessoas. Segundo eles, a vá tinha DNA de reptilianos. Não sei nem se eu posso falar essa palavra aqui. E quem tomasse a vacina ia virar jacaré. Falando de uma forma vulgar. Criaram gatilhos mentais nessas pessoas. E que muitos não se vacinam e perderam as suas vidas. E aí? O controle mental do extremismo. Até onde vai a sua liberdade mental? Liberdade cristã. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E a gente está aqui lutando com unhas e dentes. Lutando com o leão todo dia. Para defender o povo de Deus. Para que tenha uma mente sã, uma mente curada. E não sejam dominados por essa doença chamada extremismo de direita. Infelizmente. Nós vamos falar sobre gatilhos emocionais. Gatilhos emocionais. Os gatilhos emocionais podem ser pessoas, palavras, opiniões ou situações que desencadeiam uma reação emocional intensa, excessiva dentro de nós. Dentre as emoções que desencadeiam gatilhos emocionais estão a raiva, a tristeza, a ansiedade e o medo. Eles podem ser de variadas formas. Situações, palavras que desencadeiam gatilhos. Você sabe o que é um gatilho de uma arma? Que a pessoa puxa o gatilho e a arma é disparada? É mais ou menos assim. Algumas palavras que vão desencadear gatilhos. Algumas situações, pessoas, tudo pode desencadear um gatilho emocional. Mas Cristo liberta. E os movimentos político-religiosos são perigosíssimos, porque eles instituíram na mente das pessoas gatilhos. E quando se falasse naquilo ali, desencadeava o gatilho e a pessoa tinha ali aquela reação de medo, ansiedade, raiva. E, de certa forma, alguns gatilhos foram tão prejudiciais. Em nosso país, por exemplo, que é um país essencialmente cristão, e que tanto católicos quanto protestantes, todos, né, tiveram pessoas desses grupos envolvidas nisso. E até hoje. Então, eles criaram na mente das pessoas alguns gatilhos.
através de manipulação mental. E era muito conveniente, né, tirar alguns direitos do cidadão, dos aposentados, entregar o nosso tesouro a interesses internacionais, empobrecer o nosso país, usando a mente das pessoas para que elas mesmas pudessem tomar atitudes antipatriotas. Porque quando você privatiza setores essenciais para a segurança nacional, como portos, aeroportos, rodovias, empresas de energia, de água, você está colocando em risco a soberania nacional. E você observa que esses interesses internacionais se utilizaram desses métodos para dominar o nosso país, através da cultura e da religião. Pregador, mas então o cristianismo é prejudicial? Não, não é. Cristo liberta. Mas é uma ferramenta poderosa quando deturpada é usada para dominar as classes, para dominar as populações e roubar as suas riquezas e escravizar as mentes, tornando uma população extremista. Glória a Deus. Mas não é só sobre isso que eu quero falar, não é sobre isso que eu vim aqui falar. Gatilhos emocionais englobam todas as áreas, desde o campo afetivo, emocional. Pessoas que passaram por traumas na sua infância, nos seus relacionamentos com os pais. Pessoas que, quando criança, sofreram alguns abusos, violência sexual ou violência, apanharam quando criança, foram judiadas. Quando crescem, se não forem libertos por Cristo, Jesus liberta, a tendência é reproduzir aquela situação. Se apoiou na infância, vai bater nos filhos, bater demais. E acha que só se consegue a disciplina através de muito espancamento. E não é bem assim. Uma boa conversa sempre vai resolver muito. No campo afetivo, pessoas que foram traídas, rejeitadas, pessoas que foram humilhadas por seus parceiros, passam por um trauma e quando se vê em outros relacionamentos, em novos relacionamentos, e se vê naquela situação, acha que vai ser do mesmo jeito que aconteceu, vai ser igual. Eles passam a reproduzir o sofrimento que tiveram em relacionamentos futuros. Acha que, a mulher, por exemplo, acha que todo homem vai ferir, vai trair, vai abusar, e os dedos das mãos não são iguais. Nem todo mundo é igual. Então, alguns traumas te impedem de viver uma vida afetiva abundante em Cristo. Uma vida afetiva próspera. E prosperidade, ela engloba todas as áreas da nossa vida. Desde os relacionamentos familiares, os relacionamentos conjugais, de casal, afetivos. E no meio social ao qual você convive com seus amigos, no trabalho. Então tudo isso aí envolve prosperidade. E nós criamos alguns gatilhos em nossa mente. E muitas vezes com uma autossabotagem. A gente se sabota. E a gente acha que não tem o direito de ser feliz. A gente acha que nunca vai ter um relacionamento bom, saudável, porque a gente não merece. Porque quando você era criança ou na infância, alguém falou para você e criou um gatilho dentro de você, como numa programação mental. Você nunca vai ser nada na vida. Menina, você é muito feia. Você nunca vai ser feliz. Algumas palavras que os pais falam, que criam gatilhos e que as pessoas carregam esses traumas para o resto de suas vidas. A palavra realmente tem poder. Ela tem um poder
espiritual, ela vem carregada com uma energia extrafísica. Ó, palavra difícil, né? Ela tem poder espiritual. Então, quando você abençoa o seu filho, quando ele crescer, ele vai olhar para os problemas e para as dificuldades e vai lembrar da palavra que a mãe falou. Filha, filho, você pode, você merece, você tem potencial. Glória a Deus. Ensina a criança o caminho que ela deve andar. E quando crescer, não vai se desviar dele. Gatilhos mentais que interferem na sua vida. Gatilhos mentais que interferem no seu convívio social. Gatilhos mentais que interferem no seu dia a dia. E você precisa superar alguns traumas. E eu vim aqui para te trazer uma boa nova. Cristo liberta. E na religião? Os gatilhos que são criados. Eu já vi denominações religiosas, neopentecostais, em que se a pessoa colocasse um óculos escuro, estava condenado ao inferno. Se a mulher cortasse a ponta do cabelo, estava condenado à perdição eterna. Roupa, calça comprida. Então tudo isso cria gatilhos emocionais, em que limita o cotidiano das pessoas. Em que as pessoas, quando transgridem esses conceitos humanos, esses costumes, na mente dele vai para o inferno. Eu vou contar um caso aqui. Eu vi um testemunho de um pastor que foi expulsar um espírito ruim de uma pessoa. E o espírito falou: "Você veio aqui me expulsar? Você comeu carne de porco." O espírito era adventista. "Você comeu carne de porco, agora você quer me tirar daqui?" E o pastor falou: "Eu comi, eu como, você vai sair em nome de Jesus." Glória a Deus. Se o pastor fosse adventista, se sentiria acusado e não expulsaria o espírito. Mas talvez ele também não comeria carne de porco. Romanos 14, leia, por favor. Então, meus irmãos, observe que o mundo espiritual é assim. Quando você cria alguns gatilhos e você dá campo de trabalho para o seu adversário, ele vai avançar e você vai recuar. Então você vai perder espaço no mundo espiritual. Eu estou falando de libertação. As pessoas acham que libertação é não usar um óculos escuro, cortar um corte de cabelo pentecostal, não colocar a mulher, não colocar uma calça, não cortar o cabelo, tá liberta. Aí quando chega lá dentro de quatro paredes, começa a fazer as suas peripécias. Que eu não vou nem falar aqui. Então libertação vai muito mais, vai muito além do que roupas. Libertação é Cristo. Glória a Deus. Salmo capítulo 3, versículo 2. Até quando consultarei a minha alma, tendo tristeza no meu coração? Cada dia. Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Até quando Cristo chegar na sua vida? Até quando Cristo chegar na sua história? Libertação, meu irmão, não é só botar a mão na cabeça da pessoa e expulsar o demônio, não. Libertação é comportamental. É uma reeducação. E você só vai descobrir o que você precisa mudar lendo a Bíblia. Conhecendo as Escrituras. Conhecereis a verdade vos libertará. Cristo liberta verdadeiramente. João capítulo 8, versículo 31. Jesus, pois, dizia aos judeus que criam nele:
Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Quer ser discípulo do Senhor? Permaneça na palavra. Creia na palavra. Creia no que Cristo te ensinou, nos princípios cristãos. Ah, mas lá no livro do Velho Testamento, fulano de tal, fala bem assim. Você é cristão ou você é judeu, meu irmão? Ou você é judaizante? Os judeus não creem no Novo Testamento, nunca aceitaram Cristo. E você é o quê? Vai sair por aí colocando bandeirinha de Israel, fazendo oração pro povo de Deus, meu irmão? Vai fazer isso lá em Jerusalém pra você ver? A ignorância dominou a mente das pessoas. Como ter uma mente sã, uma mente curada, uma mente liberta em Cristo Jesus? Como? Lê na Bíblia. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Conhecendo a palavra de Deus e ela te libertando. Conhecendo a Cristo e Ele mudando a sua história numa reeducação alimentar. Uma reeducação política. Uma reeducação no seu convívio social. Não é só você botar uma roupa de crente, falar igual crente, sair por aí sapateando, embolando a língua, que você está liberto, não, meu irmão. A palavra liberta. Inclusive, eu fico até observando esse povo que faz lá suas peripécias, seus malabarismos. Sapateando, fazendo samba de roda, dando pirueta, derrubando jarro de flor, púlpitos. Isso aí é Cristo para você? Isso aí é Jesus para você? Porque loucura não é coisa de Deus, não. E se você acha que você está muito longe de Deus, pode orar, pode profetizar. Mas com ordem e decência. Versículo 34. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Você cometeu o pecado, você é escravo dele. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, aquilo que você recebeu de um sacerdote e aquilo que se tornou para você um gatilho, se você transgride, você está cometendo pecado. Você se torna escravo daquilo ali. Se você participa de uma igreja que te coloca um monte de jugo, te coloca peso nas costas, e você tem que passar pelos porteiros do céu, os cobradores, passar por ali para você chegar no céu, você tem que obedecer, você está inserido naquele meio ali. Sai dessa, meu irmão. Para de frequentar essas igrejas, para de ser dominado. Ter que votar no candidato da Assembleia de Deus. Você está querendo ir para o inferno, cidadão? Os caras vão lá, vendem os seus rebanhos, vendem o seu povo, trai a sua igreja, e você está ali fazendo o que seus líderes mandam. Pastores políticos. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, 17, né? 16, 16. A Bíblia não fala, ide por todo mundo e fazer política para todos os eleitores, que o pastor da sua igreja precisa ficar rico. A Bíblia não fala isso. Você está sendo escravo do pecado, você está sendo escravo do Satanás, vai para o inferno se continuar assim. Mude a sua vida, abra a sua mente, busque a presença de Deus. Versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Cristo liberta de todos os gatilhos emocionais, de todas as amarras espirituais que te prendem ao pecado. Não dê território para o teu adversário. Seja como Josué. Conquiste Jericó. Derrube as muralhas. Dê a volta na cidade. Dê o seu grito de vitória, de libertação. Você vai ver o que Deus vai fazer. Estão querendo te parar.
Estão querendo te escravizar. Estão querendo te colocar numa caixinha, jogar a chave fora e jogar você lá dentro do inferno. Mas Jesus veio para te libertar de tudo isso. Ele veio para mudar a tua história. E a coisa mais profunda do que você pensa é espiritual. Se você participa de uma igreja que não pode cortar o cabelo, você vai lá e corta, você está pecando. Você está desobedecendo o pastor da sua igreja. Procura uma igreja mais light, meu irmão. Procure um lugar onde não tem algemas para te aprisionar. Onde não tem amarras para aprisionar suas mãos e pés e a sua mente. Estou falando no sentido espiritual. Religiões que destroem a vida das pessoas. Que diz porque o seu filho é homossexual ou tem uma tendência efeminada, você tem que tratar mal, expulsar de casa. Pessoas que foram traumatizadas a sua vida inteira e sofreram abusos, rejeições, foram abandonados pelos pais em momentos de conflitos psicossomáticos, conflitos mentais, quando mais precisava do genitor e da genitora, porque era um fanático da Assembleia de Deus ou de outra igreja, mandou embora de casa. E hoje é traumatizado, não consegue ter relacionamentos mais saudáveis com amigos ou familiares, porque foi traumatizado e despertaram naquela pessoa ali gatilhos emocionais. A extrema-direita, ela é estrategista. Você observa que aquele pastorzinho lá do Rio de Janeiro, lá, o que faz lá as paradas LG Jesus, a Marcha para Jesus, fez lá no Rio, fez do São Paulo, você observa que ele é psicólogo. Ele sabe muito bem como entrar na sua mente, despertar os gatilhos, criar gatilhos em você e te prender à igreja dele, à religião dele. Cristo liberta, conhecereis a verdade vos libertará. Interessante que, curioso que o mito, na sua campanha usava muito esse versículo, conhecereis a verdade vos libertará. Olha só, usando, manipulando, usando a palavra de Deus para dominar as pessoas. E por causa dele, por causa de uma contaminação que nós tivemos viral, né, de âmbito global, nosso país foi um dos países que mais perderam vidas na luta contra esta enfermidade. Por gatilhos que foram criados. Ou palavras, essas coisas. São gatilhos. E eu estou aqui vos trazendo esta mensagem, fazendo um apanhado por cima. Mas se você é um estudioso, pegue essas referências que eu lhe falei. Pegue esse tema, gatilhos emocionais e mentais. E puxa na internet aí, se aprofunda, estude mais. Você vai ver o que eu estou falando. E Deus quer te abençoar. Né? Aqueles que andam por aí, né, apontando e criticando as pessoas, tire primeiro a trave que há no teu olho, o argueiro que há no teu olho, para depois tirar o cisco que está no olho do seu irmão. E triste é saber que nós vivemos finais dos tempos, em que nos finais dos tempos surgiriam escarnecedores que fariam negócio do povo de Deus e que destrói multidões, destrói a vida das pessoas por dinheiro. Até quando você vai ser freguês de lobos devoradores? Até quando você vai ser um freguês da religião? Não estou falando para você sair da sua igreja, não. Só se for aquele caso que eu te falei. Se tiver os gatilhos que dá lugar para demônio. Porque quando você recua, o inimigo, ele avança. Você já pensou uma pessoa ficar endemoniada por causa de um corte de cabelo? Isso aí tem acontecido muito! Por causa de uma calça comprida. Por causa dessas coisas. Porque o filho nasceu efeminado. E etc, etc, etc. Então, eu prego libertação espiritual, política, comportamental. Eu prego Jesus e Cristo liberta. Nós estamos na campanha, por esta causa eu dobro
os meus joelhos. Nós vamos orar e você vai falar com Deus. O poder de cocriação da fé. A certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Se você sair por aí, meu irmão, minha irmã, acreditando em coisas erradas, porque o pastor da minha igreja falou que eu tenho que votar num tal candidato, senão eu vou pro inferno, ou que eu não posso tomar tal vá, porque senão eu vou pro inferno, não posso cortar a ponta do meu cabelo, senão eu vou pro inferno. O povo prega inferno, não prega Jesus. A partir do momento que você prega libertação, você verá as multidões serem libertas. Glória a Deus. Pregando libertação, com uma mente sã, curada e abençoada. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero apresentar esta pessoa que está orando comigo agora, Pai. Deus, eu falo com pessoas que foram traídas, abandonados, rejeitados. Ah, Senhor, por familiares. Talvez no momento de infância, Senhor, quando mais precisava do genitor ou da genitora, foi ele abandonado, rejeitado. E esta pessoa achou que evangelho fosse isso. Meu Pai, o adversário criou gatilhos na mente desta pessoa, para que pudesse rejeitar Jesus e se tornasse mais um ferido dentre as multidões, condenadas ao inferno. Meu Deus, entra aí agora nesta mente perturbada. Esta mente, Pai, conturbada, com crises de pânico, de ansiedade, de estresse, e acha que ninguém vai amá-lo durante a trajetória da sua vida. Em nome de Jesus, Pai, tem misericórdia. Eu repreendo aí agora. Caia por terra essas algemas, essas correntes. Seja curada deste trauma. Eu falo com a sua mente agora. Em nome de Jesus, desapareça aí todo gatilho mental de autodestruição, autopunição, rejeição. Cai por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Vai caindo por terra, vai saindo agora todo o mal. Sai para nunca mais voltar. Você que falou para este jovem, para esta jovem, que não vale mais a pena viver. Que nem o pai dele, nem a mãe dele ou dela não gosta dela, porque abandonaram, porque rejeitaram. E ninguém vai gostar dela ou dele, Senhor. A autoestima dessa pessoa está tão destruída, Pai. É uma mulher tão bonita, meu Deus, cheio de qualidade, cheio de potencial, mas acha que não tem potencial, acha que não tem aparência, acha que não tem capacidade, Senhor, e a capacidade ela vem de dentro. Recebe aí, em nome de Jesus. Deus vai libertando agora esta mente conturbada, restaura o emocional desta mulher, Pai, que foi tão ferida, tão traída nos seus relacionamentos. O marido traiu, abandonou, extorquiu, tirou dela, Senhor, coisas materiais. Em nome de Jesus, seja liberto agora deste trauma. Jesus quer te libertar, Jesus quer te abençoar. Receba em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração aí. Recebe da parte de Deus restauração no seu corpo físico, no seu corpo emocional, na sua mente. Recebe aí restauração no seu corpo físico, na tua alma e no teu espírito. Em nome de Jesus, seja quebrada essas algemas aí que tem te aprisionado. Em nome de Jesus, seja quebrada estas correntes que te aprisionou a vida inteira. Você que arrastou correntes vida fora, chorando, sofrendo, e muitas vezes quis tirar a própria vida. Sabe por que Deus não permitiu que isso acontecesse? Porque Ele te ama muito, porque você é especial para Deus, e Ele quer te abençoar, quer te acolher em seus braços. Recebe. Aleluia. O mundo destrói, corrompe, mas Jesus constrói e Ele acolhe aqueles que o mundo viraram as costas. Se o mundo virou as costas para você, se você se sente triste, infeliz, porque acha que não é ninguém e que não vai chegar a lugar algum, eu vim aqui em nome de Jesus para te falar que o poder de Deus te abraça, Deus te acolhe, muda a tua vida, muda a tua história. Recebe. Aleluia. Levanta a tua cabeça, mulher. Homem. Olhe no espelho.
e veja dentro dos seus olhos o potencial que você tem. Se alguém disse para você que você não é nada, que não vai chegar a lugar algum, que você é o pior dos seres humanos, eu venho aqui para te falar, é mentira de Satanás, minha filha, meu filho. Levante a tua cabeça. Receba poder e autoridade para pisar em cobras e escorpiões. Porque se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Isso não é coisa para homem resolver. É de ordem espiritual. Nem tudo o homem consegue resolver. E o que o homem não consegue fazer, Deus faz. Deus está fazendo na tua história, curando essas feridas, colocando bálsamo nas feridas, te acolhendo, te abraçando. Jesus não é aquilo que muita gente falou para você, é mentira do teu adversário, ele quer destruir a tua vida. Jesus, ele quer te abençoar, mudar a tua história. Então levanta a cabeça, se alegra, porque não é hora de parar. Continue a caminhada, toma posse da vitória. Aleluia, amém. Sou Wesley Santiago e você está na campanha. Por esta causa eu dobro os meus joelhos. Se você crer, recebe em nome de Jesus. Amém.